Eu quero já ser uma invitação à igreja que abra suas Bíblias em Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 3, vamos ganhar tempo. Filipenses capítulo número 3. Eu quero pedir um pouco de paciência à igreja, porque sempre me gusta fazer uma introdução antes de predicar a palavra de Deus. Por isso, nós vamos fazer aqui uma pequena introdução de 5 a 6 minutos sobre a carta de Pablo aos Filipenses. Filipenses capítulo número 3, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Prossigo alla meta, al prêmio del supremo chamamento de Deus em Cristo Jesus. Vou repetir. Prossigo alla meta, al prêmio del supremo chamamento de Deus em Cristo Jesus. E você pode dizer amém? Amém. Cerra os olhos. Padre, eu quero concordar com a oração de meu pastor, que já orou, Senhor. Eu não estou orando novamente, pero Senhor, apenas concordando com a oração de meu pastor. Padre, em nome de Jesus, aqui estou mais uma vez, Senhor, totalmente dependente de Ti. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Toma o seu assento, glorificando e alabando em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmão, eu me quedei aproximadamente, creio, pastor Mike, 15 dias tentando entender esse verso de Filipenses capítulo 3, versículo 14. Os irmãos que são estudantes aqui sabem que quanto é difícil tu fazer aqui uma interpretação fiel ao texto. Então, para entendermos essa carta, eu tive que buscar, estudar bastante. Essa madrugada me dormi aproximadamente, creio, às 2:15 da manhã, tentando aqui entender esse contexto. Então, quando nós miramos a carta aos Filipenses, ela foi escrita, meus irmãos, no ano 61 depois de Cristo. Todos nós outros sabemos que ha sido o apóstolo Pablo durante sua prisão em Roma. Para quem não tem conhecimento, Pablo, quando está escrevendo essa carta, Pablo está preso. Pablo agora está encadenado em Roma. Entendemos então que a cidade de Filipos era uma colônia romana ubicada em Macedônia, formada por sua maioria por cidadãos romanos e veteranos militares. Então, isso aqui significa que muitos de los destinatários da carta tinham aqui uma mentalidade centrada em los valores como a disciplina, e honor, e a cidadania e as competências atléticas, elementos que Pablo utiliza como referência. Aunque estava encadenado, mira bem, aunque Pablo estava preso, Pablo escreve esta carta com um tono de alegria. Paramos um momento, eu quedei perplexo e eu pensei, pastor, como pode um homem que está preso, um homem que está na cárcere, e agora vai escrever a carta aos Filipenses, pero o tono dessa carta não é de tristeza, o tono dessa carta não é de angústia, o tono dessa carta não é de revolta, não. O texto diz que a carta vem com tono de alegria. O tono dessa carta é um tono de gratidão e urgência espiritual, motivando a los crentes de Filipenses, que está na cidade de Filipos, a perseverar em sua fé em meio de prisões sociais e também as pressões e persecuções que havia na época. Então, entendemos que essa epístola não se foca solamente, igreja, em doutrina teológica complexa, sino como viver a vida cristiana com propósito, como viver a vida cristiana com alegria,
como viver a vida cristiana com firmeza. Teologicamente, essa carta, ou seja, o capítulo 3 de Filipenses, central para compreender a visão de Pablo sobre a justificação por la fé em Cristo e não somente por obras da lei. Então, entendemos que Pablo, ele expõe seu passado como fariseu zeloso e guardador da lei, pero declara que todo isso é basura. Por que ele considera basura? Porque ante a excelência de conhecer a Cristo, então nós entendemos que a mensagem aqui de Pablo é muito clara, porque a salvação e a verdadeira justiça provém de Deus por la fé e não pelos méritos humanos. Vou repetir novamente, Pablo aqui traz a mensagem muito clara que a verdadeira salvação justifica provém de Deus por la fé e não pelos méritos humanos. Então, se entendemos que em este contexto Pablo se apresenta aqui, senhoras e senhores, como um corredor que todavia não alcançou a meta, pero que persiste em buscar a perfeição em Cristo. Aleluia, oh glória. Então, sua teologia ressalta a transformação contínua dele crente e que mira hacia adelante, hacia a plenitude de vida que Deus ha prometido em Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Hermeneuticamente, nós entendemos que Filipenses capítulo 3, versículo 14, utiliza aqui uma imagem atlética muito familiar para os filipenses. O que ele utiliza, pastor Adriano, em primeiro lugar, aparece aqui a carreira. Prossigo a la meta. O que é isso, pastor? Isso é uma referência direta de um corredor em competência que, apesar de lo cansaço, mantém seu enfoque na linha. Ou seja, aqui Pablo está usando a imagem de uma atlética. Então preste bem atenção. Ele prêmio, quem me escute, diga amém. Ele prêmio aqui não é um troféu terrenal. Vou repetir, ele prêmio que aparece nesse texto não é um troféu terrenal, senão o que, pastor? É de amamento celestial, é a glória de viver eternamente com Deus. Aleluia. E esta expressão, pode aplaudir Jesus, pode aplaudir Jesus. Aleluia. Ei, e esta expressão reforça a ideia de uma nova vida cristiana que não se define por el passado, sino por uma orientação hacia o futuro, ou seja, hacia a esperança escatológica. Então, se entendemos que ele crente não vive para esta vida solamente, vou repetir, o crente não vive para esta vida solamente, senão que se move com propósito hacia o cumprimento de plano eterno de Deus em Cristo. Aleluia. Ei, vamos tentar agora, preste minha atenção, me gusta isso. Vamos tentar detalhar cada versículo aqui, cada palavra desse texto. Como assim, pastor? Vamos tentar detalhar. Prossigo a la meta, ele prêmio de supremo chamamento de Deus. Irmão, isso me custou 15 dias. Vamos lá? Quando nós outros miramos para esta expressão que aparece no texto, prossigo. Prossigo é uma palavra, está em grego, que significa dioko. Significa o que, pastor? Em espanhol, significa perseguir com diligência. Vou repetir, significa prosseguir, significa prosseguir com diligência, ou seja, esforçar-se com todas as forças. Mira para cá, o que Pablo está trazendo para nós outros indica que não se trata de uma fé passiva, senão de um movimento ativo, constante, hacia adelante. Será que você pode aplaudir o nome de Cristo? Ei,
A segunda expressão que aparece aqui, lameta. A lameta em grego é escopo. Escopo, traduzido para o espanhol, significa, alude ao ponto de enfoque como a linha de chegada a uma carreira. Ou seja, o cristiano não corre sem direção. Vou repetir: ele cristiano não corre sem direção, senão que sabe hacia onde vai, aonde está Cristo. Quem corre com direção, levante a sua mão e alabe o nome de Cristo. Ei, a outra expressão aqui, al prêmio. Al prêmio aqui se refere à recompensa. Todos nós sabemos que o prêmio é dado à pessoa que é ganado, ou seja, a recompensa. Ou seja, porém, essa recompensa aqui é otorgada ao ganador. Para Pablo, esse prêmio aqui não é o troféu da Champions. Não, esse prêmio aqui não é uma medalha de ouro. Não, esse prêmio aqui não é uma medalha de prata. Não, esse prêmio aqui é a vida eterna, a ressurreição, é a união completa em Deus. Só quem está em busca desse prêmio, alaba o nome de Cristo. Ei, seguimos. Dele supremo chamamento. Dele supremo chamamento, literalmente é o chamamento arriba, ou seja, é um chamado que não provém de los hombres, sino de Deus mesmo. É um chamado santo, é um chamado divino, é um chamado eterno. Você pode dizer amém? De Deus em Cristo, de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, todo isso, irmão, só é possível somente em Cristo. Ele é o fundamento, Ele é a razão, é destino final da carreira. Ou seja, sem Cristo não há chamado, sem Cristo não há carreira, sem Cristo não há meta, sem Cristo não tem prêmio. Só quem concorda comigo, alaba o nome de Cristo. Ei, então, se para esta manhã eu quero predicar subordinado ao tema, não pare. Repita comigo, 1, 2, 3. Muito flor, 1, 2, 3. Não pare. Filipenses 3,14. Prossigo, já explicando para os irmãos. La meta, ele prêmio, ele supremo chamamento de Deus em Cristo. O primeiro ponto dessa mensagem, e me chama a atenção aqui, é: não pare por causa da luta. Vou repetir: não pare por causa da luta. Quando Pablo, meus irmãos, está escrevendo agora a sua segunda carta endereçada à igreja que está na cidade de Corinto. Quando Pablo escreve aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e o versículo de número 9, está escrito assim: estamos atribulados em todo, pero não angustiados, em apuros, pero não desesperados, ei, perseguidos, pero não desamparados, derribados, pero não destruído. Mira para cá. Aí, como eu sou um pouco complicado, eu falei: Senhor, eu quero entender. Aí eu fui a ser uma exegese bíblica desse versículo. Sabe o que eu descobri? Que Pablo aqui escreve a los Coríntios sobre a realidade da vida apostólica. Mira para cá, quem me escuta, diga amém. Irmã Mônica, a palavra atribulados em grego significa tribo, que indica uma pressão intensa, como a la de exprimir uvas para obter o melhor vinho. Pastor, não compreendo. A palavra atribulados significa ou indica uma pressão intensa, como a de exprimir uvas para obter vinho. Sabe o que eu entendo aqui? Há pessoas nesta igreja que a sua vida está tão atribulada, minha irmã, na área a pressão é intensa. Tem hora que a tribulação é tão forte que parece que estamos sendo espremidos como uva. Aleluia. Então Pablo continua: apesar de ele afirmar que não estão angustiados. Eu não entendi. Falei: Senhor, eu quero compreender. Pablo está dizendo: nós outros estamos atribulados, pero não angustiando. A palavra angustiados significa
comprimidos hasta perder o rumbo, ou porque sabe que Deus está com ele. Pastor, não entendi. Deixa eu te explicar. O que Pablo está dizendo aqui, então, estamos atribulados, ou seja, nós outros estamos sendo comprimidos, estamos sendo pisoteados, estamos sendo espremidos como uva em todo, pero não perdemos o rumbo, não perdemos a direção, não perdemos o caminho. Porque, pastor, estamos em apuro, pero não desesperado, perseguido, pero não desamparados, derribados, pero não destruídos. Sabe por quê? Porque Pablo dizia: porque Deus está contigo, Deus está conosco. Não pare, não pare. O contraste aqui é claro, hermano. As aflições são reais. Mira para mim. As aflições são reais, pero não determinante. Não, vou repetir de novo, tu não entendido. As aflições são reais, pero não determinantes. Então, pastor Adriano, qual é a clave? A clave está em la presença de Deus que sustém o cliente, barro em peso da circunstância mais opressiva. Mira para cá. Você está de pé nesta manhã, ela é por causa da presença de Deus. Essa tribulação que ha vindo sobre sua casa, sua família, está sendo aí comprimido, pero tu não está desamparado. Tu parece que está derribado, pero tu não está sozinho. Tu está em apuro, pero não desesperado. Tu pode estar perseguido, pero não desamparado. Tu está derribado, pero tu não está destruído. Então, não pare. Aleluia. Querido, ei, vivimos hoje barro a uma enorme pressão. Pressões financeiras, pressões emocionais, familiares, sociais. Queridos, a cultura moderna promove o cancelamento, a comparação constante em redes sociais e desejo de resultados imediatos. Ou seja, tudo isso, irmão, tudo isso vai generando, pastor Maico, tudo isso vai generando uma ansiedade, tudo isso vai generando uma depressão e agotamento. Pero eu tenho uma notícia boa para a igreja. Pero o evangelho nos recorda que a resistência cristiana não depende da ausência de problemas, senão da certeza de que Deus está presente em meio ao caos. Não, só 10 pessoas não compreenderam. Não, vou ter que repetir de novo. Mira para cá. Ei, entenda uma coisa. O evangelho nos recorda que a resistência cristiana não depende da ausência de problemas, senão da certeza de que Deus está presente em meio ao caos. Deus está presente em meio ao caos. Ei, eu aprendo aqui 3 lições com esse tópico. Primeiro, a dificuldade não é sinal de abandono. Não vou repetir. A dificuldade, ou seja, a luta não é sinal de abandono. Você pode dizer amém? Em Isaías, capítulo 49, versículo 15 está escrito: pode uma madre se olvidar do seu filho? Está escrito: por mais que essa madre se olvide, todavia, olha, se olvidará a mulher do que deu a luz para deixar de compadecer dele, do filho de seu ventre, aunque olvide ela, eu nunca me olvidarei de ti. Ei, não sei porquê, mas a minha mente agora foi conduzida para um testemunho aqui. Padre, segura a hora. Ano de 2018, eu vivia em Palma de Mallorca e vim para Málaga. E depois, quando cheguei em Málaga, eu fui viver aqui num pueblo aqui cerca, conhecido como Fuengirola. E quando eu cheguei em Fuengirola, supostamente o pastor da época aquilou um piso para mim, para minha esposa, para Nicolás e Berramin. Tinha aproximadamente quase 11 meses. Eu recordo, não sei porque Deus me traz dessa memória, então eu tenho que falar aqui. Entenda uma coisa, Samuel. Quando eu cheguei nesse piso, passou-se uma semana. Quem me escute, diga amém. Passou-se uma semana.
um homem bateu na porta desse piso assim, e disse assim: olá, buenas, quem era o senhor? Eu disse: eu sou o pastor da congregação aqui. E ele disse assim: cadê o pastor da igreja? Eu disse: senhor, eu não sei do pastor, eu tenho uma semana que eu vivo aqui em Fungirola, eu não conosco aqui nada, pelo pastor aqui nesse piso. E o homem disse assim: não, é que eu sou o dono desse piso. Já me quedei assustado, correu o telefone, chamei o pastor, disse: pastor, aí um homem aqui na porta, isso uma semana aqui, e esse homem quer falar contigo. E o homem falou com o pastor, amém. Mês de abril de 2018, minha esposa Fernanda estava em casa. De repente recebe aí um sobre com aproximadamente, irmã Nayara, 15 horas, e era do Juzgado de Fungirola. E quando eu peguei assim as horas e comecei a ler, lendo, estava escrito assim, que o dono do piso estava reclamando a deuda. O pastor que estava aí antes não pagava luz, não pagava o alquiler, não pagava nada. Então se o dono estava reclamando, vale, corri sobre, quem me escuta diga amém. Corri sobre, Lucas, e presentei o pastor. Falei: pastor, há chegado isso aqui lá no piso. E o pastor mirou para mim e disse assim: não, senhor Adriano, tu tem agora documentação, tu tem hijo espanhol, não vai passar nada. Vale, mês de julho, Jesus, mês de julho, duas irmãs da minha esposa e uma prima de minha esposa vieram de Brasília para passar vacação em minha casa, madre minha. Sabe o que passou, irmãos? Escute aí, entenda aí. Mês de julho, 40 graus em Fungirola, um calor terrível, isso 2018. Berramin já estava com 11 meses e alguns dias nesta época, porque eu cheguei em janeiro e o problema passou entre abril, maio, junho e julho. Mês de julho, escute aqui uma coisa, mês de julho, minhas cunhadas, as primas da minha prima, da minha esposa, aí na piscina, desfrutando de Espanha, de Europa. Meio-dia, meu irmão, eu não me ouvido de nada. 12:15, o pastor me chama, dizendo: pastor Adriano. Foi: pastor, que é passado? A moto, uma pessoa, não, barra aí. Não, pastor, subiu, não, barra aí. Foi: pastor, que passou? Pastor Adriano, mira, lá a polícia e o juzgado está vindo aqui para sacar o senhor do piso a hora. Irmão, em esse momento a minha perna fez assim. Eu falei: pastor, não me diga. Não, eu não posso. Não, pastor, é verdade. 12:40, chega uma mulher do juzgado de Fungirola, e o homem que trabalha aí que cambia a serradura da porta, o homem chegou a polícia. E então a mulher se acercou a mim e disse assim: mira, o que há passado nesse piso aqui, vosotros não regraram nada? E eu: senhor, eu não estou entendendo nada. Ela mirou na cara do pastor e disse: ô pastor, o senhor no mês de abril, o senhor ha ido no juzgado de Fungirola, o senhor firmou um documento concordando hoje em sair do piso. Aí o pastor mirou para a mulher do juzgado e disse: não, é que eu não ha leído. A mulher: o senhor pensou que ha sido propaganda de Carrefour, né? Tu não ha dado nem a mínima importância. A mulher mirou para mim e disse assim: mira, senhor, esse senhor firmou um papel concordando em sair hoje. Ela fez assim: ó, eu vou dar 1h15 para vosotros regrar tudo que está aqui, porque senão eu vou cerrar aquela porta e nada vai entrar aqui. Irmãos, pensa a hora, eu tinha 140 ou 150 euros no meu bolsillo. Na mesma hora, minha atenção barrou. Eu peguei o dinheiro, saí correndo, fui a um Tino, irmã Mônica, comprei aproximadamente 40 bolsas, aquelas bolsas grandes do Tino, e pensei ali, passaporte, com arroz, com sumo, com leite, controle de televisão, roupa, e pensei a regrar tudo. E de repente, meu irmão, 40 bolsas estava na Cali. Berramin com 11 meses chorando de hambre. Nicolás também estava com hambre. Eu mirei assim para o pastor, chorando, e pensei: pastor, leva Nicolás, minhas cunadas, minha esposa, para comer em sua casa. E eu me quedo aqui na Cali, irmão, mês de julho, 1:15 da tarde, e eu na Cali com 40 bolsas, pensando: Senhor. E a hora, o pastor correu então um coche, levou as bolsas para a igreja de onde eu estava, e começou a montar ali
aí, em esse dia, eu, Fernanda, Nicolás e Berramin passamos a dormir na igreja. Eu recordo como hoje, eu deitado numa plataforma como essa aqui, o Raton passava ao lado de Berramin. Aí aquela voz satânica, aquela voz diabólica dizia assim: é, predicador, há predicado em muitos países, e agora, predicador, tu não tem nenhum piso para viver, agora tu não tem nada. E aí, predicador, saiu de Brasil, predicava em muitos congressos, e agora, predicador, tu está dormindo em cima de uma plataforma e o Raton está passando ao lado de ti. Naquele momento, meus irmãos, eu pensei: Satanás, eu sei que meu Redentor vive e que em breve se levantará. Mira para cá. Se eu estivesse parado, Nicolás não estaria aqui trabalhando na igreja. Se eu estivesse parado, Berramin não estaria na escola bíblica dominicana. Se eu estivesse parado, eu hoje não estaria aqui nessa plataforma predicando o evangelho. Pastor Michael, se o Senhor me estivesse parando, hoje o Senhor não estaria como pastor dessa igreja. Aleluia. Samuel, se tu estivesse parando, hoje tu não estaria aqui. Leandro, se tu estivesse parado, hoje tu não estaria aqui. Meu irmão Jesus, se tu estivesse parado, hoje tu não estaria aqui. Meu irmão Alex, se tu estivesse parado, hoje tu não estaria aqui. Então, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. Langegilácia. Lemandu queramanaga. O diabo queria parar, negrão, Satanás, eu não vou parar. E hoje estou aqui em Málaga, alabando, predicando na conferência de homens. Adore a Ele, adore a Ele. Não pare, não pare. Segundo ponto, quando chegar na luta, recorda-te, Deus permite, pastor Michael, a pressão para sacar o melhor de nós outros. Eu entendi, depois de alguns anos, Deus dizendo: Adriano, Deus permitirá a pressão sobre sua vida para sacar o melhor de ti. E sabe quem me entregou essa profecia? Pastor Marco Feliciano, em Brasília, 2014. Ele ha dito: tu vai passar por um vento, tu vai passar por uma prova. Então aí eu entendi que Deus, Ele permite a pressão para sacar o melhor de ti. Ei, meu irmão, minha irmã, essa pressão não é para te matar, é para sacar o melhor de ti. Essa luta, Emerson, não vai acabar contigo, é para sacar o melhor de ti. Só quem entende, alaba o nome de Cristo. Ei. Terceiro ponto, a verdadeira fé não nega o dolor, pero camina com esperança em meio dele. Vou repetir: a verdadeira fé, a fé verdadeira não nega o dolor, pero camina com esperança. Camina, irmã Liana, com esperança. Tem esperança, ainda tem esperança. Aún tem esperança, aún tem esperança. Será que você pode alabar o nome de Cristo? Deixa eu acelerar porque tem demais. Segundo ponto da mensagem: não pare. Primeiro ponto, não pare por causa da luta. Segundo ponto, não pare por causa dele passado. Não pare por causa dele passado. Mira aqui, Isaías 43, verso 18 e verso 19. Isaías 43, madre minha, os irmãos que são muito rápidos. Isaías 43, 18 e 19. Não os acordeis pelas coisas passadas, nem traigais a memória las coisas antigas. Paramos aqui. Ei, vamos tentar fazer uma exegese bíblica. Deus aqui, em esse texto, em esse versículo, Deus habla a Isaías, ao povo que está no exílio, recordando-lhes que a liberação de Egipto foi gloriosa, pero o que vem será aún maior. Não, tu não é compreendido. Não vou repetir. Deus aqui está falando ao profeta Isaías, ao povo que está no exílio, recordando-lhes que a liberação de Egipto ha sido gloriosa, pero lo que vem aí será maior. Ei, mira para cá.
Vira para cá. Aqui nós outros, irmãos que estudam aí, Eric, me ajuda aí. Aqui nós outros temos um verbo, não é isso? Aqui temos um verbo. Que verbo? Não os acordeis. Mira para cá. Esse verbo aqui, não os acordeis, em hebreu significa zaká. A palavra zaká, traduzido para o espanhol, significa implica meditar e viver atado no que já ocorreu. Vou repetir. A palavra os acordeis é um verbo. Em hebreu significa zaká. Traduzido para o espanhol significa implica meditar, viver atado no que já ocorreu. O que Deus está dizendo, o que já ocorreu, o que Deus está dizendo para esse povo: para de ficar meditando e vivendo no que já ocorreu, porque Deus invita a seu povo a esperar o noivo e não quedar atrapado na memória do dolor, não quedar atrapado na memória do fracasso, incluso de antigas glórias. Ei, Deus está falando e esta manhã: para de quedar atrapado na memória dele passado, para de ficar vivendo ele passado, porque hoje nesta manhã há algo novo para tu casa, há algo novo para tu família. Ei, entenda uma coisa: ele não nega o passado, ele não nega o passado, pero exige que não nos convirtamos em uma prisão que impida o avanço do que Deus quer ser hoje. Querido, mira para cá. Deus quer ser algo novo em tua vida. Então não pare por causa dele passado, não pare por causa dele passado. Só quem está entendendo, balanceia a mão, glorifica o nome de Cristo. Eu vou aplicar para você da glória. Queridos, nossa sociedade está marcada por traumas, por culpas e nostalgias. Ei, muitos vivem hoje atrapados por erros cometidos ou por uma idealização de lo que foi. Eu ha sido pastor, eu era em Brasil pastor, eu tinha, eu era, eu teria, eu fui, e com isso você não está experimentando o noivo de Deus em sua vida. Para de quedar atrapado nas coisas do passado. Outros vivem de antigas vitórias. É que no passado, que no passado o quê? Sem buscar nada de noivo em Deus. Então se entenda uma coisa: a cultura atual promove a redenção sem Deus, pero a palavra nos ensina que só em Ele pode ser algo verdadeiramente noivo e transformador. Por isso, em esta manhã, eu recebo a graça, a unção e a autoridade de Deus para liberar uma palavra sobre sua vida. Libere-se dele passado. Não é olvidar, é crer que Deus aún tem mais, aún tem mais, aún tem mais. Ei, eu aprendo 3 lições aqui. Deixa eu acelerar. 3 lições. A primeira: Deus não te define por tu passado. Não, vou repetir. Deus não te define por tu passado. Para com isso. Não, pastor, é porque no passado. Não, pastor, não, porque no passado. Ei, Deus não te define por tu passado. Segundo ponto: o noivo de Deus exige soltar as anclas emocionais. Vou repetir. O noivo de Deus exige soltar as anclas emocionais. Enquanto você vivendo com essas anclas emocionais aprisionadas pelo passado, ou seja, nós outros não iremos experimentar algo novo de Deus. Por isso, em esta manhã, em nome de Jesus, todas as cadenas dele passado que está impedindo que tu cresça, hoje vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Não pare por causa dele passado. Aplauda o nome de Cristo. Ei, essa aqui é para uma pessoa aqui, pessoas que estão presentes aqui nesse culto, pelo que está assim com o sentimento dele passado. A vida depois dele fracasso, reinício traz ele erro, e graça depois dele pecado. Não vou repetir. A vida depois dele fracasso, reinício traz ele erro, e graça depois dele pecado. Pastor, eu não creio. Ei, mira para mim. Quer me escute? Diga amém.
quando Satanás apresentar diante de ti e dizer assim: ei predicador, esse aqui são os teus pecados. Tu vai dizer: Satanás, só isso? Não, esse aqui são os teus pecados. Tu vai dizer: Satanás, só isso? Não, esse aqui e esse aqui são os teus pecados. Tu vai dizer: Satanás, só isso? Ele vai dizer: sim. Aí tu vai responder: Satanás, ponga em final da lista: a sangue de Cristo me purifica de todo pecado. A graça, não pare por causa do passado. Terceiro ponto dessa mensagem: não pare hasta cumprir o propósito. Não pare hasta cumprir o propósito. Hebreus 12, 1, verso 2. Hebreus, do capítulo 12, verso 1 e o verso de número 12 diz assim: corramos com paciência a carreira que temos por delante, posto os olhos em resultado. Não vou repetir aqui, vamos lá, mira bem. Portanto, nós outros também temos um derredor nosso tão grande número de testigos, despojando de todo o peso do pecado que nos assedia, e corramos com paciência a carreira que temos por delante. Verso 2, ponga o verso 2: posto os olhos de quem? Os olhos de quem? Então, por que nós outros, você está mirando para a tempestade? Mira para cá. Recorda de Pedro, quando Pedro estava na barca e ha visto Jesus e confundiu com o fantasma, e Pedro ha dito assim: ei, Senhor, se és tu mesmo, manda eu ter contigo. Pero eu não quero ir sob, eu quero ir sobre. Não entendi, pastor. Pedro disse assim: Senhor, eu quero ir sobre e não sob, porque sob é abaixo, sobre é em cima. Então mira para cá. Então Jesus mirou para Pedro e disse: Pedro, então vem homem, pode vir. A Bíblia está escrito que descendendo Pedro de la barca e começou a caminhar sobre as águas. Mira para mim. Pedro só começou a caminhar porque os olhos estavam mirando a Jesus. Pedro só começou a caminhar a partir do momento que estava mirando a Jesus. Ei, igreja MSBN de Málaga, para de mirar para a tempestade, para de mirar para o vento, para de mirar para a situação. Mira para Jesus, mira para Jesus. Ei, está escrito, Samuel, que Pedro, Emerson, descendendo da barca, andou, não é que possivelmente vai andar, andou sobre e não sobre o mar. Mira para cá. Porém, Pedro, pastor Mike, mirou para a tempestade. Aí está o problema. Quando nós outros passamos sacar fora dele propósito e mirar solamente ele tempestade. Não, pastor, ele vento. Não, pastor, porque está complicado. Não, pastor, agora é guerra aí Irã e Israel. Não, pastor, é guerra em Gaza. Não, pastor, é guerra na Ucrânia. Não, pastor, que Brasil também está complicado. Não, pastor, é muito imposto aqui na Espanha. Não, pastor, porque o verano, madre minha. Não, pastor, pastor, eu não tenho dinheiro. Para de mirar para o vento, mira para Jesus, mira para Jesus. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Ei, mira para aí. Ele é autor em Hebreus, usa a imagem de um maratão. Mira para cá. Lá, quem tem me escute, diga amém. A palavra carreira em grego é agon. Agon em grego implica uma competência larga. Vou repetir, a palavra carreira em grego significa agon. Traduzido para o espanhol implica uma competência larga. Ou seja, uma competência larga com esforço e resistência em constância. Não, vou repetir de novo. Implica uma competência larga com esforço e resistência e constância.
isso nos recorda que nós outros não corremos solo. Há uma nuvem de testigo, e temos a Jesus como exemplo e meta. Então, se entenda uma coisa, consumador aqui significa que ele já completou o recorrido, e que está conosco até o final, e está contigo. Então, se prossiga a uma meta, a um prêmio, prossiga a uma meta, não pare. Ei, mira para cá. O que nós outros entendemos aqui é que não só iniciou nossa fé, também nos aperfeiçoará se mantenemos na mirada em Ele. Então, se a tua mirada tem que estar em Jesus, sabe o que eu aprendo aqui? Na regeneração atual, está treinada para a velocidade e não para a resistência. Madre minha, vou repetir de novo. A regeneração atual está treinada para a velocidade, pero não para a resistência. E para chegar na linha de final, só vai chegar quem tem resistência. Só vai ganhar o prêmio quem tem resistência. Só quem crê comigo, levante a mão. Deixa eu ver. Não pare, porque a resistência, irmão, não pare, a resistência. Buscamos, hoje nós outros entendemos que as pessoas buscam resultados rápidos, likes instantâneos, imediato. Pero eu tenho uma notícia buena para a igreja MSBN de Málaga. Entenda uma coisa: o reino de Deus, Samuel, não se constrói com perseverança, se constrói com fidelidade, se constrói com paciência. Será que você pode dizer amém? Entenda uma coisa: ele propósito não é uma estação. Ele propósito não é uma parada. Não é como tu corre um trem aqui em direção a Madrid e tu vai barrar em Antequera, vai barrar em Corda. Não. Ele propósito não é uma estação, é uma jornada. Entenda uma coisa: não é uma meta fácil nem imediata, é uma carreira larga. É difícil, irmã Mônica. Nós outros vamos ser atribulados, ou seja, vamos ser comprimidos, vamos ser pisoteados. Mas entenda uma coisa: não é uma carreira larga, onde a constância importa mais do que a rapidez. Não, por isso seguimos correndo. É um acto de fé. Correr é um acto de fé. Então não pare por causa dele propósito. Levanta a mão e alaba o nome de Cristo. Ei, para encerrar aqui, já vou encerrar. Eu aprendo 3 coisas aqui. Primeiro, ele é propósito, porque nossa igreja aqui está vivendo um propósito. Sim, nossa igreja aqui está vivendo um propósito. Ele, propósito de Deus é mais importante que a nossa renda. Não vou repetir. O propósito, ele, propósito de Deus é mais importante que a nossa renda. Segundo, mirar Jesus é manter em foco no eterno. Ei, quem me escute, diga amém. Mirar Jesus é ter foco, lá mirada no que é eterno. Para de mirar no que é passageiro. Tudo isso aqui vai passar, em euro vai passar, Espanha vai passar, nos países que eu já prediquei vai passar, pero a nossa meta é Cristo, o nosso alvo é Cristo. Recorda, tu está numa carreira, tu tem uma meta, tu não pode parar. E tu tem um objetivo. Que objetivo, Leandro? É prêmio. Que prêmio que é esse, pastor? A salvação em Cristo Jesus. Será que você pode lavar o nome de Cristo? Ei, aplauda Jesus. Já vou encerrar. Terceiro ponto que eu aprendo aqui: La fé, irmã Mônica, não é uma carreira de 100 metros. Ei, irmão, tem muita gente que quando escutou esse testemunho meu aí na internet, ele passou dizendo: como pode o senhor aguentar isso tudo que o senhor passou? Com Ilho pequeno, Nicolas pequeno, Benjamin pequeno, na Cali, com 40 bolsas, 40 graus. E a hora? Sem dinheiro, sem trabalho, tinha acabado de sacar o permite de residência. Eu não conhecia Málaga, não conhecia Foirola. Muita gente. E aí, pastor, vai parar? Aí eu entendo que a fé não é uma carreira de 100 metros, é um maratão. E esse maratão, pastor Mike, vai ter nenhum obstáculo. Vai ter nenhum obstáculo.
Eu não vou ser irresponsável. Para você que vem daqui pela primeira vez, não, venga, aqui vai ser mil maravilha. Tu vai ter emprego, vai ter trabalho, vai ter nacionalidade. Vai ser muito fácil. Não, não, não. Eu serei um responsável. Ei, a fé não é uma carreira de 100 metros. É uma maratona, irmã Nayara, irmão Tito, irmão Samuel. E esse maratona vai ter obstáculos, sim. Vai ter obstáculos, sim. E vai ter pausas, caídas e nova salida, pero sempre com a mirada posta em la meta, na meta, não Leandra, na meta, vai ter problema sim, vai ter enfermidade, vai ter sim, vai ter desemprego, vai ter desemprego sim, vai ter guerra sim, pero eu estou enfocado, a minha meta é Cristo, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo, eu tenho um propósito. Quando Satanás apresentar para ti, Satanás, eu não vou parar, porque eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu tenho uma meta. Ei, vai sair da igreja não, porque a igreja é MSBN Málaga, tem um propósito, tem uma meta, tem um propósito, tem uma meta, não pare. Aleluia. Ei, eu quero encerrar aqui agora. E quero assim uma aplicação para os jovens dessa igreja. Cadê os jovens? Balança a mão, diga amém. Natália, líder dos jovens. Eu quero dizer para os jovens da igreja aqui agora. Ei, para os jovens da igreja, não pare frente às pressões sociais. Mantenha a sua identidade em Cristo. Continue assim, irmã. Esses jovens da igreja estão dignos da presença do Espírito Santo. Ei, agora para os líderes, incluso eu, para os líderes, incluso eu que sou líder de missões, para os líderes da igreja MSBN Málaga, continue servindo, continue trabalhando, aunque não veja resultados imediatos. Por quê? Porque a fidelidade é verdadeiro êxito em reino de Deus. Continue servindo, continue trabalhando. Pelo pastor, nada de ver meu trabalho, não passa nada. Há um que está apontando tudo. Ei, agora eu quero falar para aquelas pessoas que estão aqui presentes e que estão nos assistindo pela internet. Para você mesmo, para você que é falhado. O que é isso, pastor? Aí uma mensagem para mim, sim, para você que é falhado. Qual é a mensagem, pastor? Aí graças e novos recomeços. Aí graças e novos recomeços. Ou seja, não te pare por causa da culpa, porque Deus transforma ceniza em beleza. Aleluia. Não pare, se ponga de pé agora. Não pare, não pare, prepare uma alabança aí. Não pare por causa de propósito. Não pare por causa de passado. Não pare por causa da luta de Eri. Não pare, Eri. Presbítero de Eri, não pare. Porque se tu estivesse parado hoje, tu não estaria aqui alabando em nome de Cristo. Não pare, Rodrigo. Se tu estivesse parado hoje, tu não estaria aqui alabando em nome de Cristo. Então, se não pare, não pare.